recordando, lembrando dos dias aceitáveis, né? Por favor, irmãos, tomem os seus lugares. Estou feliz, estou na casa do Senhor. Eu gosto muito de ver testemunho. Eu vejo os irmãos dando testemunho, contando as bênçãos, eu fico pequenininho. Cantar, gosto muito de cantar também. Toco violão e canto desde pequeno. Viu? Quando era pequeno e já gostava de tocar violão, né? Hoje não tem tempo mais, a gente diz que não tem tempo mais. E é difícil de que não canto um pouquinho sozinho, né? Mas estou feliz de estar aqui, muito grato pastor Fernando, muito grato pastora Tati, muito grato pela vida do João, a vida da doutora Estefa, né? Aqui estou nesta noite, aqui dando um testemunho. Eu até não sei como é que o senhor vai conduzir eu, não. Você que vou dar um testemunho de que Deus tem nos feito. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos abençoado, tem nos guardado, né? O salmista fala aqui no Salmo 100, ele diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra, servi o Senhor com alegria e apresentais a Ele com cântico, né? E o importante nosso é servir o Senhor com alegria. Tem pessoa que não tem coragem de abraçar Ele, ele não tem alegria, né? E nós temos que servir o Senhor com alegria. Servir o Senhor com alegria não é dar risada alta que nem meu pai dava, que de 1 quilômetro escutava, nada disso. Ele disse, é alegria mesmo, né? Sempre alegrinho, sempre falando sozinho, né? E como fez Zaqueu disse que quando desceu da figueira, ele recebeu Jesus gostoso, né? Então recebeu com alegria, né? Aquilo para ele foi uma surpresa. Para Zaqueu foi uma surpresa de Jesus falar, desce daí, eu preciso pousar na sua casa hoje, né? Que ele recebeu Jesus com alegria. E nós, principalmente, meus queridos, tem que receber Jesus com alegria. Eu, dentro de mim, roda dando testemunho, nós somos 11 irmãos. E nós aceitamos Jesus junto com meu pai no ano 50. No ano 50 nós aceitamos Jesus. Viu? Então eu tinha 8 anos, eu sou de 42, né? Eu sou 8 de 9 de 42. Então eu tinha uns 8 anos. Papai, meu pai, a minha mãe, meus 2 irmãos mais velhos do que eu. E aceitamos Jesus naquela época. E eu fui até umas tantas e eu parei. Eu não cheguei a batizar. Quando eu voltei para Jesus, eu já tinha 27 anos. Casado há 7 anos. Viu? Eu aceitei Jesus 4 de fevereiro de 69. Casado há 7 anos. E os anos se passou, mas Deus, com sua infinita bondade, sua infinita misericórdia, meus irmãos, nós somos 11, mas já morreu 6. Meu irmão mais velho era um engenheiro agrônomo, ele morreu com 80 anos, deixou 4 filhas, e 2 filhos é diácono, 2 das filhas é missionária no campo de Santo André, há muitos anos, e as outras tudo servem ao Senhor. Meus irmãos que morreram tudo crentes servindo ao Senhor. Então, meus queridos, Deus é cheio de bondade e misericórdia para fazer, para agir, para chamar. Então, o Senhor nos chamou. Quando me chamou novamente, já caído, abatido, desiludido, mas o Senhor me chamou. O Senhor tinha um plano na minha vida. Aceitei Jesus e o Senhor fez o grande milagre. Esse testemunho aqui hoje ninguém quer, hoje a maioria quer ser pregador. Meu Senhor, que luta, né? Mas não dá um testemunho daquilo que tem visto, ouvido e recebido. Viu? Jesus muda o homem, transforma o homem, né? Aqui está me rodando dizendo, meu amigo, o que você está esperando? O tempo passa, isso irá perder. Viu? Pastor deu testemunho, o tempo passa muito rápido e a pessoa fica esperando, né? O que você está esperando?
O tempo passa. E tu irá perder. Adai, Sinai, Sui, Adai. Fala como nasciei, Adaramasuri, Andaramai. Glória a Deus. O anjo, quando chegou lá na cidade de Sodoma, ele falou: escapa por tua vida. Escapa por tua vida. Viu? Não perde a oportunidade, escapa por tua vida. Né? Então assim, a pessoa fica coxando em dois pensamentos. Né? E o Senhor é o Deus que sara, é o Deus que faz. Aceitei Jesus bêbado, maltrapilho. A mão já estava inchada de bebida. Viu? Aquele irmão era um diácono, ele estava dirigindo culto numa serra. Uma serra bem lá, 12 quilômetros da cidade. Estava lá de fora assistindo o culto. Na minha época não tinha 765. Não existia isso. Era uma 380 que atrapalhava a gente andar. Aquilo era uma vergonha aquilo lá. Viu? Então eu entrei ali, descaído de cachimbo. Viu? Entrei, enjoei, aquele irmão orou por mim. Nunca mais. Nunca mais. Esse homem é o Silvinho, eu sou conhecido por Silvio. Esse homem é o Silvinha. Mas agora ele aceitou Jesus, está lá no meio dos crentes. Né? Então, meus queridos, a palavra do Senhor, lá em São João 8:32, se o Filho vos libertar, vós sereis livres. O Jesus veio nos trazer a liberdade. Hoje nós somos livres, né? Nós somos livres para fazer o que quiser, mas nós somos livres, nós não precisamos disso. Nós pode comprar também, mas nós não precisamos fazer isso, nós não fazemos isso. Porque nós é livre, o Senhor nos trouxe a liberdade na nossa vida, né? Então pessoalmente, eu fiz, quando cantava, eu fiz na época, não tinha valor, mas eu fiz drupa, era cantador de música sertaneja, cantava música nossa mesmo, viu? E o tempo se passou, e Deus com sua infinita bondade, sua infinita misericórdia, levantei a mão para Jesus e comecei a vida de novo, tudo novo. O Senhor fez novo todas as coisas, viu? O Senhor é aquele que faz novo todas as coisas na nossa vida. Então Deus tem me estendido as tuas mãos. Eu aceitei a Jesus, tinha 7 anos de casado, hoje eu tenho 60 anos de casado. Eu tenho a esposa, está sacudida ainda, viu? Eu tenho 81 anos, viu? Mas eu sei que tenho, porque eu tenho o registro de nascimento, né? Minha carteira de motorista conta que eu sou de 42, mas eu não acredito, não. Eu acho que eu vou muito longe ainda. Eu tenho 3 filhas, e tenho justamente, meus filhos eram 6 filhos homens, mas meu filho morreu, meu filho mais velho, o primeiro jeito, morreu com 40 anos. Eu ainda tenho 5 filhos homens. O Moisés é meu caçula é o Giovanni. Depois de 8 anos que veio o Giovanni. Era o Moisés que era o caçula, mas eu com 42 anos veio o Giovanni, já está de cabeça branca que nem eu também, viu? O Giovanni que me acompanha, Giovanni todo o meu trabalho, ele me acompanha lá fazendo o serviço, ao meu lado, e o Giovanni que me acompanha. Os outros filhos, cada um tem o seu setor, então não dá para acompanhar eu. Então eu pedi para o Moisés: você vai comigo lá em Santa Isabel, que o Giovanni não pode ir, né? Aí está aqui o Moisés me acompanhando. Moisés tem 2 filhos moços, viu? Tem só 2 filhos homens moços. A esposa, né? Uma bênção de Deus. Então Deus, meus queridos, Ele trabalha em nossas vidas, em nosso coração. Deus tem abençoado grandiosamente. Eu fui consagrado a presbítero em 76, viu? Na época era um milagre isso aí,
Na época era um milagre. Os anos se passou. Eu fui me amadurecer muito. E eu fiquei 38 anos para ser consagrado evangelista. Viu? Como Deus tinha um plano na minha vida, fui consagrado evangelista, fui consagrado a pastor. Né? Quando eu vim com carta de mudança para Guararema, pastor Luciano tinha 6 anos. E eu estou lá. Aquele homem cresceu, aquele menino cresceu, estudou, se formou, viu, veio para Guararema, viu, foi ele que me consagrou evangelista e pastor. Quando o pastor Luciano veio para Guararema, meus filhos tinham casa para morar, não era só uma não, todos os meus filhos tinham, meu genro, e eu não tinha. A Bíblia diz que é muito melhor obedecer do que sacrificar. Viu? Tem pessoa que não deixa Deus trabalhar na vida dele. Viu? Tudo na nossa vida é a perseverança. É perseverar. Eu, pessoalmente, abri minha empresa em 83. Trabalhei com 60 empregados. Um crédito muito grande, mas nunca pude comprar nada. E Jesus falou, sem mim nada podei fazer. Eu estava dentro de uma fazenda, era encarregado de uma fazenda de um prefeito. Deus estendeu as mãos sobre aquela fazenda. Me lembro hoje, por que eu fiz isso? Deus queria fazer comigo como fez com José do Egito. E eu deixei. E eu queria ser fiscal geral da cidade vizinha. Não era um crente até novo, que eu aceitei Jesus em 69 e eu saí em 77. Então fazia 8 anos que eu era crente. Um homem abençoadíssimo. Viu? No lugar que eu fui morar não tinha crente. Era uma idolatria fora de sério. Eu cheguei na fazenda, falei para o senhor, chamava Gerson, falei, seu Gerson, o senhor podia deixar eu dirigir culto aqui na fazenda? E se a fazenda é sua? A fazenda é sua. Pode ir. Se você achar que é bom aqui na fazenda, você pode fazer. Aí abri as portas, morava num lugar bem simples. Nesta época não tinha na minha casa, a única casa que tinha luz elétrica era a minha. Uma luzinha elétrica bem simples. O chuveiro é um chuveirinho de balde. Viu? O banheiro é lá embaixo, um cercado lá. Ó, e o tempo se passou. Fiquei ali, Deus estendeu as mãos sobre a fazenda. Deus multiplicou naquela fazenda. Comecei a trabalhar, dirigir culto. Lá tinha um senhor, um fazendeiro, tinha a mão mirrada. Viu? A mão mirrada. Ele ia um dia com a mão direita não levantava, só a esquerda. Aí falando de Jesus, aquele homem aceitou Jesus como Salvador. Aquela família, 70 pessoas aceitou Jesus naquela época. Hoje. Viu? Então, meus queridos, Deus, operando o Senhor, ninguém pode ou deve impedir. Quantas pessoas atrapalham a bênção de Deus? Eu atrapalhei a bênção de Deus. Eu atrapalhei a bênção de Deus na minha vida. Eu chorava, eu tinha vontade de ter uma casa. Aí o pastor Luciano estava lá num lugar trabalhando. O pastor Luciano ligou, era o tempo que o celular era aquele grandão, né? Ligou, falou, Zé Silva, arruma 3 irmãos para comprar 500 blocos lá, para nós fechar aquele muro lá. Aí eu falei, tá bom, pastor Luciano. Quando ele estava falando comigo, o Espírito Santo falou, eu vou tirar a sua prova. Faz 15 anos que o pastor Luciano está aí, né? E o pastor Luciano já estava aí fazia mais de 2 anos. Aí eu tinha vontade de ter uma casa, pagava aluguel, morei em muita casa boa, mas já estava morando em casinha ruim. Viu? E aí Deus com a sua ferida bondade, eu comecei. Não contei para a esposa. Fiz isso, com 6 meses eu já tinha minha casa. Viu? 6 meses eu já tinha casa. Hoje essa casa que o Senhor me deu, eu vou fazer como Deus faz. Não tinha onde começar.
O senhor foi lá em casa, pastor, né? Então, justamente, hoje a casa está à toa. Já faz uns 8 anos que ela está à toa, está como escritório. Lá é mobiliada, mas está como escritório, não tem nada lá. Aí fiz outra casa. Então o Senhor é o Deus que multiplica, o Senhor que dá. Viu? É do nada Deus dá. Deus é o Deus dos impossíveis, o Deus que faz, Deus que dá. É o Deus da multiplicação. Onde eu tenho passado dando testemunho de pessoas que têm só um terreno lá. Deus tem estendido as mãos, tem abrido as portas da facilidade. E hoje não, hoje Deus tem abençoado. Hoje eu tenho 4 casas, tenho um sítio. Dentro de 12 anos. Eu perdi 38 anos, não era? Então, meus queridos, Deus é o Deus quer fazer isso na nossa vida, na sua vida. Ele só não faz na sua vida porque você não crê. Para Deus não precisa princípio. Não precisa ter princípio. Quem tem princípio não é milagre. Ele tem princípio, ele tem o jeito, né? Então Deus é aquele que faz na nossa vida, né? E Deus é aquele que multiplica na nossa vida. Eu pessoalmente oro para Deus multiplicar o salário dos homens que trabalham comigo. E eles ganham bem. Viu? Multiplica o salário desses homens. Viu? Multiplica o salário desses homens. Eu tinha vontade de ser um crente fiel. Viu? Eu tinha vontade de ter um ganho. Uma vez eu fiz uma entrevista com a Embrapa, me chamou. Eu fiz uma entrevista para o engenheiro lá, foi um escândalo, veio eu. O engenheiro muito bem atrajado, um homem altão. Eu me lembro que aquele homem leu o meu currículo e falou para mim: senhor Zé da Silva, eu tenho muita coisa para aprender com o senhor hoje. Agora sim, agora o que eu fui arrumar? Aquele homem começou a perguntar. Perguntou tudo que tinha direito, todo tipo de lavoura, perguntou todo tipo da pecuária. Eu falei para ele falou: por que o senhor tem essa prática tudo? Aí eu falei para ele: eu trabalhei com o IBC e trabalhei com a Imater. Falei: é o senhor que eu estou precisando. Viu? É o senhor que eu estou precisando de uma fazenda lá em Campinas. Quanto o senhor quer ganhar? Eu vou levar o senhor para ver a casa lá. Por que eu não falei mais para aquele homem? Aí a minha esposa não vai para lá não, de jeito nenhum, não vamos para lá não. Aí liguei para ele que eu não podia ir, que a esposa não queria ir. Mas aquele salário que eu pedi para ele nunca faltou. Viu? Ele falou: quanto você quer ganhar? Eu falei: o senhor me paga 10 salários mínimos e me dá 10% da renda. Isso não está combinado. Viu? Então, meus queridos, Deus aquele é um Deus de poder na nossa vida. Viu? Eu tinha uma vontade de ser um engenheiro. Eu perdi grandes oportunidades. Mas aquilo, eu não troco o meu salário do engenheiro bom. Nós temos engenheiro que faz parte da empresa e ele quer ganhar justamente 8 mil reais. Mas nós não pagamos, nós não temos dinheiro, o engenheiro é nós mesmos. Né? Então ele diz o que quer fazer na nossa vida, multiplicar na nossa vida. Tem pessoas que não têm coragem de pedir para Deus mudar o salário dele. Ele não pede. Acho que daquele jeito está bom. Viu? Então tem que ver: Senhor, troca meu salário, um ganho melhor. Viu? Eu sou capaz de dar conta disso. Abre esta porta para mim. Viu? Abre uma porta para mim de um ganho melhor, de um salário melhor. Viu? Eu vou servir o Senhor com alegria. E Deus tem multiplicado, meus queridos. Olha, pastor Luciano dá testemunho, contando, falando. Aquilo que o pai não teve, os filhos vai ter.
Então, Deus tem multiplicado a vida das minhas filhas, do meu genro, a vida dos meus filhos, viu? Quando Deus tem abençoado a vida dos meus filhos, eu não tenho nenhum filho empregado. Tudo trabalha por conta própria. Nenhum. Uns homens simples, trabalhador, e Deus tem multiplicado o salário desses homens. Deus dando testemunho, irmão, estou dando testemunho. Estou dando testemunho para vocês que eu fiz. Eu tenho casa, faz 12 anos que eu tenho, viu? Antes de eu morrer, eu vou fazer outra ainda. Vou fazer outra. Eu sei que o pai está louco, deve fazer outra, né? Então, por que, meus queridos? É Deus que quer fazer isso na nossa vida. É o Deus da multiplicação. Eu lembro quando nós morávamos tudo junto, Moisés casou, e nós fomos morar na casa lá, meu Deus, estou apertado, Deus estendeu tuas mãos sobre a vida deles, Deus foi abrindo as portas, e meus queridos, viu? Olha, meus filhos, o Moisés tem, na cidade, tem, acho que 8 casas de aluguel. Viu? Se aquilo que o pai não teve, o filho vai ter. Ele não mora nas casas dele, ele mora lá no sítio, viu? Ele mora lá no sítio, junto com a esposa e 2 filhos, viu? A primeira casa dele ganhou do CBHU. Aquela casa Deus multiplicou. Então tem que esperar no tempo de Deus e pedir. Tem pessoas que não pedem. Porque tem pessoas que às vezes ela é crente, serve a Deus, mas pensa que o Deus é um velho barbudo com a espada na mão. Pensa que não pensa? Tem medo de Deus, viu? Deus não é para ter medo de Deus. Deus é um pai, tem que ter respeito por ele. Não é ter medo, respeitar os limites, né? O filho, como é obediente, ele chega ao pai e eu preciso, né? O Giovanni precisa dizer: o que você vai fazer agora, Giovanni? Como é que você vai fazer agora? O que você está pensando de fazer? Pai, eu não estou pensando em fazer nada não, pai. Estou pensando o que o senhor vai fazer para mim. Né? Então isso, Deus quer fazer isso na vida do filho obediente, na vida do servo de Deus obediente, viu? Então Deus quer trabalhar na nossa vida, trabalhar na minha vida, vai trabalhar na minha vida, viu? O salmista diz que eu fui novo e hoje eu estou velho. Eu nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Nós crente para receber as bênçãos de Deus, viu? Por isso que nós servemos a Deus. É um povo, porque nós até brinco com as pessoas dizem de mim: você está pensando, você não sabe quanto esse hominho aqui é ativo. Porque nós servimos a Deus, a graça vem do Senhor. Então isso que Deus quer fazer na nossa vida, multiplicar na nossa vida, é o Deus da multiplicação. Quanto de irmão que eu conheci, estou em Guararema, eu cheguei lá com carta de mudança em 82. Quantas pessoas aqui não eram nascidos ainda? É poucos que eram nascidos. É poucos aí que eram nascidos, né? Então faz 40 e poucos anos que eu estou lá. Olha, Deus tem estendido as tuas mãos. Filho de homens pobres, chacreiro. Lá tem um irmão lá, tem os 4 filhos, tudo formado. Todo formado engenheiro. Homem pobre, toma conta de chácara. Viu? São engenheiros, 2 filhos e as 2 filhas. Viu? Porque Deus cuida de nós. Viu? Deus é aquele que cuida de nós, mas daí tem que pedir. Crer, acreditar que Jesus pode fazer. Tem pessoa que é arrogante, o cara é arrogante. Né? Ele pensa que é o dono da cocada mesmo. Ele não se humilha para nada. Né? Não se humilha, porque humilha? Não. Aí não tem jeito de receber nada. Né? Não pode receber nada do Senhor, mas o Senhor está com a mão estendida.
para abençoar, multiplicar, né, na nossa vida. E as pessoas que estão aqui nesta noite que não é crente, e eu não sei, não conheço ninguém. Se você que não aceitou Jesus, aceita Jesus como Salvador. Deixa tudo o embaraço desta vida. E você marca esse testemunho. Você tem hoje a dar sinei para como nasci. Para lei se ai de nasce a nasúbia. Mas de nasce ai de nasurianda. A Bíblia diz que o Senhor, Ele cumpre o desejo do nosso coração. Viu? Basta Ele acreditar e crer. O Senhor tem para dar. O Senhor não tem intermediário. Vou falar com fulano de tal. Não, Ele é o dono. Ele é o dono. Eu tenho um amigo que fala que o pai dele é pastor. Diz que ele pega a cadeira, o pai dele, põe ali, ele enjoeia e põe a outra perto. Ele falou, eu queria falar com o Senhor. Viu? É um gesto de humildade. Eu sei que eu não mereço, mas o Senhor pode fazer isso para mim. Eu não mereço, mas o Senhor podia fazer isso para mim. Eu tinha vontade de ter isso. Viu? Eu tinha vontade de ter isso, receber isso. Né? Então Deus faz isso na nossa vida, Deus multiplica na nossa vida. Né? Então, meus queridos, nesta noite, Deus tem abençoado, multiplicado, e vai multiplicarmos na nossa vida, né? Abençoar na nossa vida, até falando do grande amor do Evangelho. Eu falava com o médico segunda-feira, ele é um médico meu amigo, e ele falou, eu vou atender o senhor, senão não vou conseguir te atender, eu já estou emocionado. Ele falou, desde aquele dia que o senhor falou comigo, eu estava falando com a minha esposa, depois daquele dia que o senhor falou comigo, o senhor achei admirável, porque é muita coisa. O senhor multiplicou 500 vezes mais. Ele fala 100% já, né? Deus mudou a nossa vida. É um médico, a esposa dele foi missionária na Índia. Quando eu cheguei, que Deus falava falar com ele, e aquilo que Deus mandou falar com ele, ele tem hoje. E segunda-feira eu estava falando com ele, aí ele falou, mas isso que o senhor está falando comigo vai demorar muito? Aí a irmã falou que hoje, aí eu falei para ele, doutor, um dia para o senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. A irmã falou disso aqui hoje. Né? Um dia para o senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia, conforme você crê. Você nem não vê como vê, meu Deus, já está na minha mão. Eu não acreditava. Viu? Eu vinha conversando com meu filho para o caminho. Ele tem bastante de carro, mas eu falei para ele, Moisés, eu estou vendo você numa caminhonete, não é prata não, é mais forte que prata. O Senhor vai te dar para você. Na viagem nossa de lá para cá, eu falei para ele. Falei, você marca o dia. Ele tem uns 4 carros mais. Mas eu falei, o Senhor vai te dar para você uma caminhonete para você. O que eu estou vendo, ela não é prata não, ela é mais fechada do que prata. e o Senhor faz, meus queridos. Deus tem feito isso no nosso meio, feito no nosso coração. Eu lembro do pastor, o pastor Fernando. Eu lembro do senhor, pastor Fernando, quando o senhor era novo, o senhor trabalhava com diácono lá no Novo Éden. Aquele menino andando para lá, para esse menino vai longe. Aí o senhor aí, ó. E o senhor vai muito longe ainda. Viu? O senhor vai longe. Aquilo que Deus tem preparado na sua vida, o senhor nem faz não pensa. Viu? Deus vai mudar de uma maneira muito grande, vai continuar abençoando e multiplicando. Viu? Basta nós acreditar e crer, confiar no Senhor. Viu? A médica aí, ó. Bênção de Deus aí, ó. Você vai ser um destaque, é um destaque. É fazendo a diferença, né? Viu? A diferença, fazendo a diferença.
Nós temos que fazer a diferença. Os testemunhos hoje falou muito a respeito disso. Fazer a diferença, né? Nós pode, mas nós não pode fazer, viu? Nós temos que ser diferente do mundo, viu? Nós temos que ser diferente, viu? Diferente. Não é fácil não, mas não é custoso também. Apresentar como servo de Deus, como serva de Deus, servindo a Deus com alegria, né? Alegria no seu gesto, no seu jeito, né? De agir, de fazer. Deus quer abençoar e multiplicar na nossa vida. Então, nesta noite, você que não é crente, deixa tudo que te impede, deixa os embaraços desta vida, viu? Você que é crente, coxe em 2 pensamentos. Deixa Deus trabalhar na sua vida, deixa Deus multiplicar, mas Deus é Deus que multiplica na nossa vida, na vida do teu povo, na vida do teu servo, na vida da igreja, viu? Deus tem abençoado grandiosamente. Eu, pessoalmente, Deus me abençoou muito no meu trabalho, na minha simplicidade, e ganhamos médicos para Jesus, médicos, viu? Na cidade de Olimpo do Oranga ganhamos um médico para Jesus, 52 anos, ele tinha uma queimadura no rosto assim, ó, aquilo era uma lepra no braço, tem pessoa que é manchado, né, sai aquela casca, ele era assim, eu usava uma barbona, e visitando, fazendo culto alívio, deparei com a casa daquele médico. Aí convidei ele para o culto à noite e ele foi. E ele aceitou Jesus. Aí para batizar ele, meu pastor, na época não era pastor presidente, era pastor titular, pastor adjunto, né? E era pastor Joaquim Marcelo de Menezes, ele falou: Silva, você vai batizar o médico lá, e o médico com aquela barbona lá. Falei, eu vou falar com ele, né? Aí falei com o doutor Milton, o senhor vai passar pelas águas e o senhor vai... Não, isso não me impede não me impede não, eu vou tirar. Aí tirou, aí sim, aí que viu, aí que apareceu aquilo. Quando passou 15 dias, a pele dele é como a pele de uma criança. Viu? A verdade ela clareia, né? A verdade ela clareia. Viu? Até um versículo que fala assim: o que está a minha palavra, fala a minha palavra. O que tem a paia com o trigo? Por causa da gente levar de respeito humano, todo mundo sofre. Viu? Todo mundo sofre. Se não sofre, todo mundo sofre. Esse dia eu vi uma congregação nossa, levou um senhor lá com cabelo desse tamanho, batizou o homem com aquele cabelão. Quanto que vai dar conta daquele homem? Vai dar conta dele naquele dia, querido. Deixa o homem, viu? Fala antes, se a pessoa quando aceita Jesus está disposto a fazer qualquer coisa, ele deixa. Se for preciso, eu deixo, eu não quero perecer. O caminho é esse, então eu vou deixar. Eu quero ser um homem abençoado. Né? Não é assim? Como é que vai fazer, querido? Viu? Como é que vai pregar a bênção para uma pessoa dessa? Não tem jeito. Né? Deixo tudo e sigo a Cristo, ou deixo o Cristo e sigo tudo? Né? Eu gosto muito de cantar, voz ouvindo, diz que antigamente eu fazia o que eu queria, eu mandava e eu roubava, era dono da razão, homem valente, destinido sem temor. Até hoje pergunta como este homem mudou. Para quem não sabe, este homem era eu, tão cansado e tão sofrido, e não temia Deus, até que um dia uma luz me apareceu, era o Senhor Jesus, ele disse: você é meu. Né? Então, meus queridos, deixa tudo que te impede, viu? Deus tem coisas boas para nos dar, viu? Deus é o Deus que alegria, traz alegria,
Às vezes Deus quer abençoar aquela pessoa, mas Ele segura a bênção. Ele segura, Ele mesmo que segura, né? Então Ele tem que falar, não, Senhor, pode trabalhar na minha vida, eu estou aqui, eis-me aqui. Pode trabalhar na minha vida, eu vou servir o Senhor com alegria, fraquinho, mas vou servir o Senhor com sinceridade, né? Nesta noite, que Deus abençoe a cada um de vocês. Ora por mim, e eu penso que eu ainda vou muito longe ainda. Eu estava assim preocupado, aí o Senhor me mostrou que chegou 3 homens perto de mim e falou para mim assim, você precisa trocar sua identidade, viu? Falei, eu trocar minha identidade? Eu tenho a minha identidade, eu tirei ela em 77, é ruinzinha mesmo, mas eu não uso ela, né? Eu uso mais a habilitação. Aí eu falei, eu trocar minha identidade, eu tenho 90 anos, nunca isso aqui me deu problema, por que eu vou trocar? Então eu vou 90, não vou? Aquilo me alegrou, né? Falei, se eu tenho 90 anos, nunca deu problema a minha identidade, por que eu vou trocar? Viu? Então é isso que Deus multiplica os anos, né? Fala de... Porque o Deus é aquele que multiplica os anos nossos, né? Que Deus multiplica, fala em cada coração, fala na vida dos irmãos, na minha vida, na vida de cada um. Você marca que Deus vai fazer na sua vida, você marca hoje. Aquilo que você tem vontade de ter, viu? Tem vontade de ter isso, mas meu salário é tão pequeno. Marca. Deus é Deus dos impossíveis. Tudo é possível aquele que acredita, aquele que crê, aquele que confia no Senhor. Deus é rico, Ele tem para dar. Deus não tem intermediário, vou pedir para fulano de tal, para o meu patrão, nada disso. Deus move as águas, Deus move o jeito, né? Então Deus é aquele que pode fazer na nossa vida. Deus queria me abençoar, foi na epidemia. Na epidemia eu fiquei muito preocupado e eu falei, Senhor, como é que eu vou fazer? Viu? Mas é na hora da dificuldade, na hora da angústia, que Deus quer multiplicar e fazer na nossa vida. Não é na época da abundância. Quando nós achamos que está difícil, é a hora que Deus vai estender as mãos para fazer, para abençoar. Deus abençoe nesta noite. Agradeço a oportunidade, pastor Fernando, pela vida do Senhor, a pastora Tati, muito grato, pela vida de cada obreiro que aqui está. Essa foi a minha palavra de testemunho, está contando, dando testemunho aqui que Deus faz. Deus faz na nossa vida. Basta crer, acreditar, confiar no Senhor. Viu? Aquele que confia no Senhor é como um monte de Sião que não se abala, o salmista falou, mas permanece para sempre. Então Deus continua abençoando cada um dos obreiros, o nosso pastor, a nossa pastora, cada um de vocês, desde as crianças, viu? Deus quer abençoar, quer nos usar nas tuas mãos. Sábado eu estive orando para o neto do engenheiro da Petrobras, o seu Moisés. Aí cheguei lá, ele chamou para orar, a família estava lá, era um menino do seu tamanho, João. Quando eu cheguei lá, aquele menino veio, uma casa muito chique, pôs a cadeira para me sentar. Eu falei, eu sei que vai sentar, senta aqui, eu vou conversar com você. Aí ele sentou, mas sentou e já pôs a mãozinha assim. Falei, meu Deus, eu estava em pé, fiquei em pé, a família estava tudo lá. Eu falei, Deus está mexendo no seu cérebro e está mexendo também no seu intestino. Aí orei, a mãe dele falou, tudo que ele tem o Senhor falou. Viu? Ele vai para a escola, mas tem uma psicóloga que acompanha ele todo o tempo da escola, porque está junto com ele, ele não pode ficar sozinho. Mas de hoje em dia, a gente nunca mais ele tem isso aí. Porque o nosso Deus é o Deus que sara, é o Deus que cura. Eu nunca preguei a respeito de Penina e Ana. Aí o Moisés me chamou para orar numa chácara
arrumou a chácara toda, estava preparada, era um casal. Mas pai, quer que para orar na casa, lá na chácara, pai. Aí eu fui lá, e entramos dentro da casa, e orando, orei, mas eu estou vendo um menino correndo, dentro da chácara. Falei, o menino vai cair na piscina, está sozinho, vai estar aqui dentro. Aí terminou a oração, falei para ele, falei, o senhor tem família? Ele disse, não tem. Nós temos vontade de ter uma criança, mas nós não temos família. Falei, eu estou vendo um menino correndo aí, eles abriu a boca. Viu? Aí eu abri a boca a chorar, um casal muito bem sucedido. Porque Deus faz, eu e você é um instrumento de Deus. Viu? Nós somos uma ferramenta, um instrumento de Deus. Nós é o profeta da última hora. Viu? Então nós que servimos o Senhor, a palavra diz que o que está a minha palavra, fala a minha palavra, o que tem a paia com o trigo. Por causa de levar respeito ao manudum, todo mundo vai sofrer? Não, você tem direito, você, né? Toma um jeito. É como Deus tem abençoado, como Deus tem fazido, é isso, meus queridos. É isso que Deus quer fazer para nós. Deus abençoe. A minha palavra é de gratidão a todos vocês, viu? Deus continua abençoando. E eu estou ali, ao lado do nosso pastor presidente, pastor Luciano, e Deus tem estendido as mãos ali, para abençoar, para fazer. O meu pastor é o mesmo de vocês. É o mesmo de vocês. É um homem que Deus enviou para nos trazer a bênção naquele lugar. Viu? E Deus enviou ali para nos trazer. Foi um profeta de Deus na nossa vida. Que Deus abençoe. Muito grato, pastor Fernando. Muito grato, viu?